Amém. Eu estava ouvindo os louvores, e aí, num dos louvores, a igreja, todos nós, cantamos Vem, Senhor Jesus, não foi? Não me lembro agora como é que era o refrão, mas eu lembro muito bem que nós chamávamos, né, o Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele virá. Não sabemos. Nem o próprio Senhor Jesus sabe. Isso cabe ao Pai. Mas eu faço uma pergunta. Se Ele viesse amanhã, como estaríamos nós? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Você não está esperando a volta de Jesus para acertar a sua vida. Eu creio nisso. Então nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus não fala em datas, mas fala dos sinais. Os sinais da vinda do Senhor Jesus. E mediante a palavra de Deus, o que nós lemos, os sinais já estão acontecendo. Você concorda comigo? Então Jesus Cristo vem. Ele vem mesmo. Ele está vindo. E cabe a nós, os pastores, não só a responsabilidade não cai, embora a pastora Dulce seja o anjo da igreja, mas recai sobre nós também a responsabilidade de poder, no bom sentido, chamar a sua atenção para as coisas que estão acontecendo e também para que você possa analisar a sua vida com Deus. Nenhum dos pastores dessa igreja ou qualquer outra igreja, nós temos o compromisso de falar somente aquilo que agrada a você, ou a mim, porque eu também sou ouvinte. A palavra também é para aquele que prega. A palavra, então, que é pregada, nem sempre vai ser aquela que você espera ouvir. Isso me faz lembrar, antes da minha conversão, vez por outra eu dou esse testemunho. A minha esposa colocava o rádio de manhã cedo, numa estação, e tinha um pastor, eu não lembro o nome dele, Pedro Bittencourt. Pois é, esse homem de Deus, ele usava o microfone da rádio e começava a falar, e eu tentava fugir daquela voz, mas para onde eu ia, aquele pastor estava falando comigo. Eu ia para a sala, eu ia para o quarto, eu ia para o quintal, eu ia para a cozinha. Parece que minha esposa aumentava o volume. Mas era uma palavra que eu não queria ouvir.
ela me confrontava, mas mesmo assim ele falava. E parece que ele conhecia a minha vida. Ou parece que minha esposa contava a minha vida para ele, alguma coisa assim. Então, de modos que sempre quando ouvimos uma palavra que exorta, que chama a nossa atenção, nos choca. E hoje é uma noite que nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. E não tem noite melhor para que venhamos analisar a nossa vida. Daqui a pouco o pastor José Luiz vai estar celebrando a ceia e ele vai pedir que você faça isso, porque sempre acontece isso. E Deus essa semana falou no meu coração, me levou a um assunto que eu poucas vezes fui despertado, até mesmo para ler. Mas nessa semana, me aprofundando, eu vejo quão grande é o amor de Deus por nós. Deus jamais desiste de mim e de você. Ele sempre vai falar, querendo ou não, querendo você ou não, Ele vai sempre falar. Porque Ele sabe, o nosso Pai sabe, que o fim dos tempos estão próximos. Em breve, e eu não sei a hora e o dia, o Pai vai enviar o seu filho. Vai lá. Busca a igreja. Arrebata a igreja. Mas como estaremos nós? Eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia. Me ajuda. Eu digo isso porque Deus me levou no livro de Apocalipse. Eu quase não leio o Apocalipse, mas nós precisamos ler toda a palavra. Então Deus faz assim. Quando menos você espera, Deus te leva e te revela a sua palavra. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Lá no versículo 3, ou capítulo 3, que fala das 7 cartas que Deus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia. E essas cartas, elas são dirigidas ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. Mas, consequentemente, ela também é enviada ao povo da igreja de cada uma dessas cidades. Essas 7 igrejas, segundo a providência de Deus, essas cartas, elas nos fornecem um modelo de todas as igrejas, de todas as épocas. Portanto, elas são representativas. E as características de cada igreja, elas são encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja, desde o Pentecostes até a volta de Cristo. Assim como
foi para aquelas cidades, essas cartas, elas contêm elogios, mas também contêm repreensões para essas épocas da igreja através dos séculos. Há um elogio que reflete as virtudes daquele período, menos no caso de uma igreja. Apenas uma igreja das 7 não recebeu elogio. Mas também há reprovação destinada a ajudar essas igrejas a crescer naquelas áreas débeis de cada uma igreja. Só que esta repreensão não está destinada a 2 igrejas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, ela fazia parte da era das perseguições e martírio. E a igreja de Filadélfia fazia parte da era do reavivamento. Então tem uma igreja que não recebe elogio e tem 2 igrejas que não recebem repreensão. E nós vamos ver daqui a pouco mais. Mas Deus sempre, Ele corrige, Ele castiga a todos quantos Ele ama. Isso nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que nós estamos, no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas também há 3 declarações nessas cartas, em todas elas, declarações de Jesus que aparecem na sua mensagem a cada uma dessas igrejas e que tem relevante importância para os cristãos de todas as épocas. Primeira coisa que ele fala em todas as cartas a todas as igrejas, inclusive a nós, que diz: conheço as tuas obras. Isso quer dizer que Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece. Ele sabe quem eu sou, quem você é. Ele sabe o que você pensa, o que você fala, o que você faz, quais são seus sonhos. Deus nos conhece. Por isso ele diz a todas as igrejas: conheço as tuas obras. Ele também diz ao vencedor. Então todos nós, todas as igrejas, nós temos essa condição de sermos vencedores. E o melhor, quem está em Cristo é mais do que vencedor. Amém? É mais do que vencedor. Uma outra coisa. Ao vencedor é imperativo. Vencer é o que Deus deseja para mim e para você. Seja um vencedor. Seja um vencedor.
não depende de Deus, depende de nós, depende de você ser um vencedor. E a palavra de Deus está recheada dessas afirmações. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, não precisa abrir. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode em Cristo Jesus. Tudo. Mateus, no capítulo 24, versículo 13, e diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso que você persevere. É preciso que você não esmoreça, não desanime, fique firme. A mesma coisa que Deus falou com Josué, Ele fala para cada um de nós nesses tempos. Ser forte, ser corajoso, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, também encontramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você? Então quem será contra você? Será tribulação, angústia, sofrimento? Se Deus é por você, e você perseverando, você é um vencedor. E uma outra coisa, que em todas as cartas, a mensagem de Deus é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Em toda a igreja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você deve dar ouvido à voz de Deus, que você deve obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, sempre, porque toda vez que o homem desobedece, paga um preço muito alto. Toda vez. E algo que soa nos meus ouvidos é quando eu lembro de Davi e ouço a respeito, porque Davi, quando não obedeceu a Deus, ele caiu, pagou um preço muito alto, mas serviu para ele, porque houve um tempo na vida de Davi que foi tirado tudo dele: a esposa, os filhos, a cidade dele foi saqueada, foi sequestrada, foi queimada. E Davi, ele não se deixou errar outra vez. Antes que ele fizesse qualquer coisa, ele obedeceu. Ele falou assim: eu preciso me submeter ao meu Deus. Eu preciso seguir na direção do meu Deus. E ele se submeteu. E Deus orientou. Deus falou no coração de Davi. E ele, a partir daí, então, foi bem sucedido. Eu quero falar um pouco a respeito de cada igreja, dessas que estão mencionadas
no livro do Apocalipse, as 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse. Mas eu vou fazer apenas um resumo. A igreja de Éfeso era a igreja primitiva, autêntica, apostólica. Essas igrejas, elas marcaram uma época no tempo. Ela está registrada, esta carta para Éfeso, no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A igreja de Éfeso era uma igreja desviada, uma igreja que perdeu a direção, que passou a desobedecer a Deus, não fazendo a vontade do Senhor. E a mensagem que Deus deixou para esta igreja é a seguinte: embora tenha mantido a fé verdadeira, essa igreja começou a se esfriar no amor. Cuidado. Não permita que aquele primeiro amor, aquele amor que fez com que você, que despertou você, que abriu os seus olhos, que te fez conhecer Jesus Cristo, aquele amor que te impulsionava, não permita que ele diminua. Não permita que ele enfraqueça. Essa igreja, ela esfriou no primeiro amor. A igreja de Esmirna, que no latim significa mirra, esta igreja foi a igreja perseguida, atribulada, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Essa carta está mencionada no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. E a mensagem do Senhor para esta igreja é a seguinte: tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. E essa igreja, ela sofreu sim muita perseguição. E seus mártires foram perseguidos e mortos. A igreja de Pérgamo, que no grego significa cidadela, era uma igreja mundana, estatal, licenciosa, liberal, permissiva, uma igreja que aceitava tudo dentro da igreja. Para quê? Para agradar as pessoas. Talvez Deus esteja trazendo à memória, talvez você esteja fazendo um paralelo, não quero entrar nesse mérito, mas o que aconteceu lá no passado não quer dizer que não pode acontecer nos dias de hoje. O que nós precisamos é ter cuidado, para não cair no mesmo erro. A igreja de Pérgamo, que no grego significa cidadela, como eu disse, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. E a mensagem de Deus diz que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E Deus diz: arrepende-te. Sempre no final de cada carta, Deus escreve uma mensagem a estas igrejas. Tiatira, uma igreja papal, corrupta, relaxada, preguiçosa.
que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, da oração e a leitura da Bíblia. Te faz lembrar alguma coisa? Uma igreja que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização. Isso quer dizer, está contrariando a vontade de Deus, o mandamento de Deus para nós. Porque Deus levantou a mim e a você com uma missão de fazer com que o nome dele seja conhecido. Muitas pessoas estão lá fora, entregues a este mundo, pagando um preço muito alto. E muitas dessas pessoas nós amamos. Talvez elas possam, alguma delas, fazer parte da nossa própria família. Mas nós precisamos, a todo custo, com todo esforço, com toda a dependência de Deus, falar de Jesus para ela. E não só para ela, mas para todas aquelas que o Senhor colocar diante de nós. Nós precisamos ser uma igreja que trabalha no evangelismo. Nós precisamos ser uma igreja missionária. Porque muitos países precisa de mim, precisa de você. Se você não pode ir, mas você pode abençoar alguém que queira ir. Quantos se dispõem, deixam a sua família, deixam o seu trabalho, deixam os seus estudos para poder levar a palavra a esses povos, às nações? É muito cômodo, querido, me perdoe, estarmos aqui somente orando pelas nações. Nós precisamos investir. Se nós mesmos não podemos fazê-lo, mas nós precisamos investir para que pessoas possam ir. E eu falo, não é somente os países, os demais países fora do Brasil, não. Nós temos muitas pessoas, muitas cidades aqui mesmo dentro do Brasil que precisam ser evangelizadas. O nome do Senhor Jesus precisa chegar a ele, e não é só as tribos indígenas. Quantos estão adorando a ídolos? Nós somos um povo que Deus conta para levar a mensagem que cura, que liberta, que transforma a essas pessoas. Isso precisa nos incomodar, essa é a verdade. Quando nós tomamos conhecimento de algumas igrejas, como essa, uma igreja que não ora, uma igreja que não lê a palavra de Deus, uma igreja que não evangeliza, isso não está muito distante de nós. Me perdoe. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos nos deparando com esse tipo de igreja. Jesus está voltando, amados.
Jesus conta comigo e Ele conta com você. Amém? É duro de ouvir, mas não é o pastor Adilson que está falando com você. É o próprio Deus através da sua palavra. É o próprio Deus. A igreja de Tiatira, uma igreja papal, corrupta, relaxada, preguiçosa, como eu falei, que não ora, que não lê a Bíblia. E Deus manda um recado, uma mensagem para esta igreja. E diz que ela tolera Jezabel. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. A igreja de Sardes, igreja da Reforma, diz que essa igreja é uma igreja morta, sem vida, sem alegria. Imagina uma igreja sem alegria. Não faz a diferença na sociedade. Uma igreja que não incomoda o inimigo. Será por quê? É a mensagem de Deus para esta igreja. Tens nome de que vives e estás morta. Deus, Ele traz, através dessas cartas, uma repreensão, uma correção, uma reprovação para elas. A igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, todos nós vamos dizer, eu pertenço a essa igreja. Amém, eu creio. Eu creio. Essa igreja, no grego, Filadélfia, seu nome significa amor fraternal. É uma igreja abençoada, uma igreja missionária, evangelística, fiel. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o 13. É uma igreja fiel a Deus. Uma igreja que não se importa com o que aconteça, mesmo em meio às dificuldades. É uma igreja que surgiu num tempo de avivamento, uma igreja que enviou muitos missionários, e nesta época surgiram grandes pregadores. E a mensagem de Deus para esta igreja: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Deus faz um elogio a esta igreja, como também fez um elogio à igreja de Esmirna, mas principalmente a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Laodiceia, misericórdia. A igreja de Laodiceia, que pertence a Laodice, mulher de Antíoco II, deve ser um coisa ruim da vida. Uma igreja morna, apóstata, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. E a mensagem de Deus para esta igreja, Ele diz: nem és frio e nem és quente. Estou a ponto de vomitar-te. Misericórdia. A condição, queridos, espiritual
morna é uma abominação para um Deus santo. Deus não espera encontrar uma igreja morna. E aqui eu chego na parte mais importante. Porque o foco da minha mensagem é para que esta igreja, que Deus me chamou para cuidar, junto com a pastora e junto com os demais pastores, volto a dizer, no bom sentido, é para chamar a sua atenção, para que você seja um cristão de verdade, autêntico, fervoroso, avivado. Amém? Avivado. Para que você possa afirmar: eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Nós não podemos nos compactuar com as coisas deste mundo. Nós não podemos nos misturar com as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz, é a verdade, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós não podemos aceitar o erro. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Tudo. Um cristão precisa andar correto. Você concorda comigo? Precisa pedir a Deus: Senhor, põe em mim o caráter de Cristo. Eu quero também. Eu quero ser um homem, uma mulher. Eu quero que a imagem do Senhor Jesus reflita em mim. Eu quero fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao coração do meu Deus. Um cristão não pode andar com seu carro com a IPVA atrasado. Um cristão precisa pagar o IPTU. Isso é para todos nós, querido. Para todos nós. O cristão, ele não pode adquirir produtos que foram produzidos ou são vendidos de forma ilegal, uma vez que você saiba. Um cristão não pode falar certas... Você está me entendendo? É assim, sim? Não, não. Não tem meia mentira. Nós precisamos agradar a Deus em tudo. Se estamos passando por lutas, por dificuldades, Deus é comigo. Se eu estou passando por isso, Ele tem um propósito. E que se cumpra o propósito de Deus. Se eu estou passando por isso, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Se eu estou passando por isso, é porque Deus quer que eu cresça. É assim. Como pode um cristão ser tão apático como a igreja de Laodiceia, quando Cristo fez grandes coisas por nós? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação que Jesus nos proporcionou? E o maior perigo, queridos, reside em um tipo de mediocridade na fé.
E infelizmente eu falo que esta é uma condição que predomina nos tempos atuais. Infelizmente. Eu falo isso porque eu tenho cuidado com você. Eu tenho amor por você. Cuide-se. Pergunte a Deus: Senhor, aonde eu tenho falhado? Aonde? Aonde eu preciso crescer, melhorar? O que eu estou fazendo que recebo de ti a reprovação? Esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Diga: Senhor, por mais dura que seja a tua resposta, fala comigo. Eu estou disposto. Eu quero conserto. Quem quer conserto? Eu quero conserto. Eu quero conserto. É como uma música que os jovens cantam. Eu não estou conformado. Eu estou inconformado com o que eu sou, com o que eu faço. Eu faço muito pouco, mediante a tanto que Deus já fez por mim. Se Ele não me curasse como Ele me curou, já tinha feito muito por mim, porque eu estava destinado à morte. Mas Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele sofreu. Foi um homem de dores, por amor a mim, por amor a você. Ele pagou um preço, e um preço muito alto. Preço muito alto. E o que eu tenho feito? E o que Deus espera de mim? Eu preciso saber. Eu preciso me esforçar para agradar ao meu Deus. Eu preciso. Muitos dizem: eu sou um cristão. E eu já estou terminando. Mas a maioria das pessoas baseiam essa profissão não no fato de que eles realmente se arrependeram de seus pecados e que nasceram de novo, mas sim por causa da falta de lógica. Que falta de lógica? Alguns dizem: eu sou cristão, eu sou membro de tal igreja, e para eles já é uma grande coisa ser membro de uma determinada denominação. Outros dizem: eu fui criado no lar cristão. E outros que diz: eu tenho tantos anos de crente, como se isso já bastasse. Outros dizem assim: eu fui batizado quando era pequenininho. Aí outros dizem: olha, se empina todo e diz: eu cursei a teologia, eu fiz seminários, eu passei pelo básico, olha só, hein? Passei pelo básico, pelo intermediário e pelo avançado. E eu fiz vida vitoriosa 3 vezes. Eu sou o cara, hein? Deus espera muito mais de nós. Deus espera obediência. Obedecer a sua palavra. Infelizmente, é muito difícil estabelecer uma nítida distinção entre a igreja e o mundo nesses últimos dias. Infelizmente. Infelizmente.
Precisamos ter cuidado com a nossa maneira de se vestir, na maneira como nós falamos, os lugares em que frequentamos. Nós precisamos ser mais assíduos na igreja, porque é aqui é que você se alimenta. Nós precisamos orar mais. Eu esperava ontem ver o santuário com mais pessoas. Confesso a você. A igreja precisa orar, queridos. Precisa orar. A oração sempre foi a base da igreja, em todos os tempos, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos mover o braço de Deus com as nossas orações. Nós precisamos estar cheios de uma fé genuína para receber os favores de Deus. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias a igreja estaria infectada com aqueles que têm uma forma de piedade, mas que nega a eficácia, e diz: afasta-te destes. O destino da igreja morna é realmente terrível. Vomitado da boca de Deus. E mesmo com o crescimento da igreja evangélica nos últimos dias, a igreja, o povo de Deus, nós precisamos nos posicionar. Lembre-se que no início eu falei, Jesus Cristo, Ele vem. Não espere para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Nem eu e nem você sabe o dia. Nós nem sabemos se vamos estar vivos daqui a pouco mais. Quem pode afirmar? E Deus diz então: arrepende-te. Busque um conserto. Busque a minha face. Se derrama na minha presença. Uma coisa para terminar, que nós não podemos nos esquecer. Em todas as cartas que estão aqui, eu abri a Bíblia, nem foi preciso ler, porque eu fiz um resumo delas, das cartas, e depois você pode fazer isso com mais cuidado quando chegar em casa. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer: Jesus reconheceu todas elas como igreja, mesmo com seus erros. Sempre reconheceu como igreja. Outra, Jesus não mandou ninguém sair de uma igreja para outra. Jesus não diz: saia dessa igreja, vai para outra, a outra é melhor. Saia de Laodiceia, vá para Filadélfia. Não. Jesus não falou isso. Jesus não disse que uma igreja era melhor que a outra. Aonde que ele falou? Não disse isso. E Jesus tratou diretamente com seus pastores, orientando-os. Recai sobre nós uma responsabilidade de poder falar para a igreja aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer.
E às vezes a palavra ela é dura, mas é bom. Eu, quando estava um pouco depois da minha conversão, tinha um pastor, eu sentava aí, e ele sempre tinha uma palavra de exortação. Eu sempre gostei daquela palavra que exorta, chama a minha atenção e desperta. Porque o sono também faz parte de uma dessas igrejas, com exceção de duas. Certamente tinha aquela igreja sonolenta, durante a palavra, dá um sono, não é? E aí quando o pastor bate no púlpito e desperta, aleluia, glória a Deus, mas dormiu o tempo todo. Queridos, somente Jesus pode julgar a situação espiritual da igreja. E para terminar, todas as igrejas tiveram a oportunidade de arrependimento. Amém? Busque. A igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, elas estão aí nos dias de hoje. Elas estão aí. Eu faço uma pergunta. Qual é o tipo de igreja que você é? Como estamos enquanto igreja do Senhor? Como é que nós estamos? A porta da igreja de Filadélfia, Deus abriu. Eis que ponho diante da igreja uma porta aberta. Mas a igreja de Laodiceia, ela estava com a porta fechada. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta da igreja de Laodiceia estava fechada. Jesus, Ele quer que você entre pela porta. A porta da Filadélfia está aberta. Amém, igreja? Que tipo de igreja você é? Fica a pergunta para mim e para você. Amém? A igreja fica silenciosa, não é? Quando ouve esse tipo de pregação. Mas nós precisamos ser despertados. Tempos do fim. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de dizer: eu sou um cristão, apenas de palavras. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos estar de pé? Eu não posso deixar de fazer duas coisas. Eu gostaria de chamar os músicos, o vocal, o pastor José Luiz. Mas eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, dar oportunidade para você que está aqui, que nos visita,
ou que você já está conosco já há algum tempo e ainda não tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como seu Salvador, como aquele que deseja guiar você, preparar você para o dia de sua volta. Jesus está falando contigo nesta noite. Esse é o dia, esta é a hora. Jesus diz: vem, toma a sua decisão hoje. Eu estou aqui para te receber. Eis que ponho diante de vós uma porta aberta. Tem alguém aqui nesta noite que deseja tomar essa decisão? Não se deixe prender na cadeira. Não fique com vergonha. Porque todos nós aqui, um dia fizemos isso. Um dia reconhecemos o nosso estado de pecado, as borrachadas que levamos na cabeça, por andar longe do Senhor. Mas nós tomamos uma decisão. É hoje. Hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que queira fazer isso? Levanta a sua mão para que eu possa conhecê-lo. Eu não posso passar o microfone para o pastor José Luiz sem que tenha dado essa oportunidade para você. E se você não quer fazê-lo agora, se sentir à vontade para que depois do culto, quando terminar o culto, você pode procurar a mim, pastor José Luiz, pastor André, pastor Renato. Nós estaremos aqui para te receber, para te abraçar, para orar por você. Ok? Agora eu quero orar pela igreja. Orar para a igreja, por aqueles que dizem assim, não para mim, mas para Deus. Senhor, prepara-me, ó Deus, prepara-me para a tua volta. Muda em mim aquilo que precisa de mudança. Tu me conheces, não tem como eu me esconder, não tem como. Tu me conheces. Até quando eu estava no ventre de minha mãe, tu já me conhecias. Se você quer que Deus faça uma mudança em alguma área da sua vida, alguma área em que você tenha dificuldade, e eu não estou aqui para identificar, mas eu quero tão somente orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração, porque eu vou colocar a minha mão sobre o meu coração, porque tem áreas na minha vida que precisa de mudança. Eu confesso, Jesus, eu preciso de Ti. Eu não sou ainda aquilo que Tu esperas. Produz mudança na minha vida. E Tu sabes, ó Deus, Tu sabes. Como também Tu sabes que eu Te amo, que eu sou o Teu Espírito Santo de Deus. Trabalha na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Prepara-me, prepara-me para quando Tu voltares, ó Deus. Prepara-me, Senhor. Faz um concerto na minha vida nesta noite. Em nome de Jesus. Eu me arrependo. Eu reconheço
Eu quero participar, ó Deus, da mesa do Senhor. Mas eu preciso que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida. Eu preciso de Ti. Abençoa o Teu povo. Que venhamos, ó Deus, a prosseguir, como foi com a igreja e é com a igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel, uma igreja que evangeliza, uma igreja que produz missionários, uma igreja que ora, uma igreja que lê a Tua palavra. Constitui, faz de nós, Senhor, uma igreja que possa receber elogios do Senhor, que agrade ao Senhor, mesmo reconhecendo que a repreensão, ela vai produzir conserto em cada um de nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos nesta caminhada, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Pai. Eu já te dou graças pela obra que Tu estás fazendo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Sinta-se abençoado em nome de Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Oh Pai, o Rei da Glória está aqui nesse lugar. Adore a Ele. Seja livre na presença do Senhor. A palavra de Deus que foi ministrada nessa noite desperta a igreja a orar, a clamar por mais de Deus. Levante, levante, guerreiro. Não se esmoreça diante da pequena dificuldade. Deixe a Deus queimar teu coração. Deixe o rio de Deus fluir. O Espírito de Deus está nesse lugar e desperta o teu coração a você orar mais,
tens a liberdade, Senhor. Tu tens a primazia entre nós. O nosso coração, Senhor Deus, está aberto e liberado para que a manifestação da Tua presença seja notória entre nós. Por isso, Senhor Deus, estamos aqui nessa noite para participar, Senhor Deus, juntos, fazer memória, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deixou registrado, de todo o seu sofrimento, tudo aquilo que Tu passou na cruz do Calvário. Estamos aqui fazendo memória, mas dizendo: Senhor, Tu tens a liberdade. Tu tens a liberdade na nossa vida. Tu tens a liberdade no nosso coração, porque nós desejamos andar na Tua presença, conforme foi pregado nessa noite. Nós desejamos andar na direção em que o Senhor nos levar a caminhar. É por isso, Senhor Deus, que nos colocamos diante de Ti. É por isso que estamos diante de Ti nessa noite. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta ali aos Coríntios, ele fala algo muito importante. E eu acho que é algo interessante que nós precisamos parar para examinar. Porque ele diz assim no capítulo 11, no versículo 1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele foi ousado para dizer isso. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim também, queridos, eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos ter a mesma ousadia para dizer para as pessoas: olhe para mim e pode fazer o que eu faço, pode falar as coisas que eu digo, porque eu sou imitador de Cristo. Olhe para mim, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Precisamos, queridos, sermos referencial para as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos dizer para elas: olha, pode olhar para mim e pode me seguir. Somos representantes de Cristo aqui na terra. Porque se você está com o pão e o cálice na mão, queridos, é porque você faz parte do corpo. É porque você é membro ativo. É porque você entende que estar com Cristo é a força e o combustível que te faz caminhar para a vida eterna em Deus. É importante, queridos, que ao estar com o pão e o cálice na mão, haja no teu coração essa convicção e certeza: eu pertenço a Cristo. Porque no mesmo capítulo diz que aquele que come e bebe indignamente, ele traz para si juízo. Então, se você não tem plena consciência e entendimento que você faz parte do corpo, queridos, não coma indignamente. O mesmo texto que fala isso é o mesmo texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se ao você se avaliar, se você se examinar e perceber que há em você uma dúvida, antes de você participar, você tem a oportunidade agora de pedir perdão ao Senhor, se arrepender do teu pecado, e assim como a Escritura nos diz, participe. Se você faz parte do corpo, mas há uma interrogação no teu coração, há uma dúvida no teu coração, querido, examine-se, pois, a si mesmo. Se conserte com o Senhor e participe. Deus não te manda ficar de fora, mas Deus te manda: conserta-te e participa do corpo. Não fique de fora. Não é para você se excluir, mas é para você se arrepender do seu pecado, confessar ele ao Senhor e participar. Quem é o Rei da Glória? Quem
abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Olhe para a cruz, querido. Olhe para a cruz, querido. Olhe para a cruz. Olhe para o ato que o Senhor Jesus Cristo praticou, caminhando e indo em direção à cruz. E a cada passo, querido, a cada passo do Senhor Jesus, ainda que momentos difíceis, situação conflitante, momento de dores, mas ele não desistiu, ele não recuou, mas ele permaneceu firme no propósito que ele tinha diante do Pai. Ele veio com um propósito e ele cumpriu o propósito dele. Não foi fácil, querido. Não foi fácil, querida. Mas ele não desistiu. E ainda que esteja sendo difícil para você, ainda que as dificuldades se amontoem diante da tua vida, não desista, querido. Não desista do propósito que Deus tem para a tua vida e daquilo que você tem como propósito diante de Deus. Mas continua firme, olhando somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da sua fé. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Ele conquistou o direito. Ele conquistou o direito de receber toda a autoridade no céu e na terra. Ele recebeu. Levanta o pão, querido. Se há dores no teu corpo, se você tem vivido um momento de conflitos, se você tem percebido que as adversidades da vida têm sido dificultosas para você, por fé, queridos, que você possa olhar para esse pão e dizer: Senhor, eu me alimento de Ti nessa hora, e que o Senhor seja a força no meu corpo, na minha vida, para que eu vença todas as adversidades e os obstáculos que se apresentarem diante de mim. E se o obstáculo for, queridos, a doença no teu corpo, que você seja curado. Que ao se alimentar do corpo, que ao ingerir este pão, que a força do Senhor venha sobre a sua vida, sobre o seu organismo, trazendo a cura que você precisa, seja ela no corpo, na alma ou no emocional. Receba, querido, receba pela fé a força que você precisa, através do Senhor Jesus. Vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua vida, pela tua morte, pela tua participação. Obrigado pela obra gloriosa, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu, não somente da tua caminhada, mas através da tua não desistência,
recebemos vida através de Ti. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti. Comamos todos, em nome de Jesus. Texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: levante o seu cálice, querido. Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que os beberdes, em memória de mim. Entendendo que o cálice é o cálice da nova aliança, eu convido a você mais uma vez, querido, a declarar, se assim for a expectativa e o desejo do teu coração, dizer para o teu irmão: eu tenho uma aliança contigo. E ao entender isso, que você possa trocar o cálice com o seu irmão. Entendendo essa verdade, querido. É importante, queridos, que o nosso coração esteja alinhado, não somente com o Pai, mas que ao participar da mesa, haja no teu coração um sentimento em que você possa dizer: olha, o meu coração está puro, não tenho dificuldade com ninguém. O meu coração está em paz. Eu ouso dizer, querido, eu tenho uma aliança com você, viu? Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Não há dificuldade em andar junto, querido. Não há dificuldade em caminhar lado a lado, porque nós temos alguém que nos une. Nós temos alguém que nos fortalece. Nós temos alguém que nos ampara. Nós temos alguém que nos anima. E eu incentivo você, querido, ande em paz com o teu irmão. Ande em aliança com o teu irmão. No que depender de você, viva em paz com todos. Amém? Erga o teu cálice. Sim, Senhor. Temos aliança uns com os outros, Deus. Foi perguntado ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento da lei. E ele respondeu que o maior mandamento era amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. E que o segundo maior mandamento, de que importava toda a lei, era amar o próximo como a nós mesmos. E aqui estamos reafirmando nessa noite, Deus,
que amamos o Senhor e renovamos a nossa aliança contigo. Renovamos o nosso pacto contigo, declarando diante de todo o principado: pertencemos ao Senhor e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, aquele em quem nós depositamos a nossa confiança, aquele nas mãos de quem entregamos o nosso coração, aquele nas mãos de quem entregamos a nossa vida. E declaramos, Senhor, que haveremos de andar em paz uns com os outros. E se você concorda comigo, diga amém. Bebamos o cálice, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, querido, abre os seus lábios e diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Grandioso, o Poderoso, o Magnífico. Aleluia! Oh! Aleluia! Jesus, Rei da glória. Glória a Deus! Abre o meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Levante as suas mãos. Eu abro meu Cante para o Senhor. coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para onde iremos nós, Senhor? O que faremos? O que diremos? Do que desfrutaremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos, Senhor, nessa noite de poder novamente, Senhor, renovar a nossa aliança contigo. Ah, Deus, o nosso prazer está em Ti. A nossa alegria está em Ti. Nós sabemos que o nosso favor está em Ti. Mas há muito mais para conhecer. Há muito mais para ser revelado. Há muito mais para descobrir, Senhor. Ó Deus, e abre os nossos ouvidos para perceber. Abre os nossos olhos, Pai, para ver. Aguça os nossos sentidos, Pai, para desejar cada vez mais conhecer, porque nós sabemos que tem mais. Sabemos que tem mais, Senhor Deus. Leva-nos, Deus, por esse caminho de profundidade e de comunhão e de interação contigo, Deus. Pai, é o que nós te pedimos, Deus. Que nós te pedimos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos despedimos, Deus, desse momento, Pai, mas não da Tua presença. Ó Deus, para que nós possamos voltar para a nossa casa, na Tua companhia, e ter uma semana abençoada contigo. O que eu te peço, Senhor, para cada um que está aqui, para cada irmão, para cada irmã, uma semana abençoada no Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma semana abençoada, meu irmão. A equipe da juventude, por favor, permaneça
O pastor José Luiz quer conversar com você.